Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 11. Aleluia. Amém? 2 Coríntios 9, 11. Eu quero dizer essas palavras, né? Que vocês possam estar também. Eu sei que Deus vai trazer a revelação dessa palavra, mas hoje eu quero trazer com ela gratidão, né? Eu quero trazer dentro dessa palavra honra, amor, a generosidade e tudo isso que Deus tem trago para nós, para o Ministério da Reconciliação, contra outras vidas derramando em nós, né? Então é motivo de grande gratidão ao Senhor e às pessoas que se dispõem a nos servir, né? Então hoje nós temos aqui o pastor Marcos Davi, que está conosco, né? Que ele é lá do Esquadrão da Vida de Bataiporã, e veio enviado pelo pastor Samir, né? Que tem conversado conosco, que vocês sabem, né? Que nós vamos estar com o Esquadrão da Vida em Eunápolis, e para isso ele tem enviado e tem demonstrado a generosidade, a liberalidade, o amor, a gratidão, né? Tudo. Isso tudo é feito em Deus. E nós só conseguimos fazer algo com excelência se nós realmente tivermos sede e fome pela palavra do Senhor, obediência, né? E aí a gente consegue fazer as coisas, porque elas mesmo, o próprio Deus trabalha em nós. É Ele que trabalha em nós, a graça dele trabalha em nós. Por isso que ele fala de tudo, né? De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E essa graça é no coração, essa graça é de coração. E a graça do Senhor, ela nos basta. E ela se aperfeiçoa em nossas fraquezas, né? Então aqui nesse 9:11 diz assim: em tudo, ou seja, essas pessoas que vivem dessa forma, buscando a justiça do Senhor, buscando fazer esses atos em obediência, ele fala: em tudo vocês serão enriquecidos. Em tudo, a fim de que possam ser sempre generosos. Então a riqueza que nós recebemos, a riqueza que nós temos, tudo é para investir no reino de Deus, né? Então se você fizer assim, tudo que você tem, você será generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Então eu louvo a Deus por o pastor Samir enviar o pastor como oferta para nós, né? Então nós temos que dar glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pelas ofertas recebidas do Senhor. E aí ele diz assim, logo, no 12, ele fala: logo, duas coisas boas acontecem com esse comportamento, né? Duas coisas boas acontecerão nesse ministério de auxílio. Ministério de auxílio, ministério que ajuda, ministério que está pronto para servir, né? Duas coisas vão resultar: as necessidades do povo santo, não é do povo, é do povo santo. As necessidades do povo santo serão supridas. E eles vão expressar com grande alegria a sua gratidão a Deus. E aí, como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois a sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes. E as boas novas de Cristo, né? Porque essa obediência, ela tem que resultar da palavra de Deus. Então obedientes às boas novas de Cristo. E eles vão orar por vocês com profundo afeto, e por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês, graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa, que nem as palavras conseguem expressar. Então é isso que a gente sente quando a gente percebe que é Deus que está fazendo as coisas,
que é Deus que está no negócio, né? Então, conosco está, com o mundo está o braço forte, mas conosco está a força, o poder de Deus, a graça do Senhor. Amém? Então, eu quero convidar aqui o pastor Marcos Davi, né? Vai estar conosco. Gente, eu tive assim muita felicidade, muita alegria por saber que ele também estava junto naquelas reuniões com David Robinson. Glória. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu também quero expressar aqui a minha gratidão a esse casal de pastores abençoados, essa família, né? Abençoada, a igreja, verdadeiramente me sinto em casa. Estava até estranhando, porque geralmente quando nós vamos ministrar, até na própria igreja ali do nosso ciclo, dá um nervosismo, alguma coisa do tipo, não é? Mas aqui eu me senti em casa. Não tenho nervoso, não tem nada. E é a primeira vez que me acontece isso, porque geralmente a gente dá uma... E até é legal isso, não é? Mas irmãos, Deus colocou algo no meu coração para estar compartilhando com vocês. E eu peço que vocês abram as vossas Bíblias, né? No Evangelho de Lucas. E aí a gente vai conversando aqui com a palavra, amém? Amém. Livro de Lucas, capítulo 6. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do 6 também. Lucas 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo também 6. Todos acharam? Vamos dizer assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Repita comigo: mão direita. Mão direita. Amém. Vou dar uma ênfase aqui. O 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curar no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer para fazer contra Jesus. Amém? Essa aqui é uma história, um fato, como muitos fatos da Bíblia, que tem muitos detalhes, né? E Jesus, ele sempre estava atento aos detalhes. Por mais que ele estava ali, de repente, com aquela mulher que foi pega em adultério, a intenção, o intencional de Jesus sempre era atingir a todos, mesmo os acusadores que ali estavam. E Jesus ali, em João, ele também lhes dá uma lição. E aqui também não é diferente. Mas eu quero me ater apenas a esse homem, não é? Embora nós poderíamos falar aqui desse detalhe extraído, né, através do escritor, esse relato ele está em Mateus e também em Marcos. Porém, só em Lucas dá esse detalhe da mão direita. Por quê? Porque Lucas era médico e ele entendia de anatomia. Tanto é que no seu próprio evangelho, no capítulo 22, quando Jesus está ali na angústia, na ânsia da morte, ele traz o detalhe que Jesus ele orava intensamente e escorria gotas de sangue, que é o processo chamado hematidrose, né, se não me engano, a palavra parece estar em línguas, né? Mas porque ele era um homem que tinha um entendimento a respeito do corpo humano. Só que esse detalhe, ele faz toda a diferença. Eu não quero fazer aqui uma plasticidade bíblica, né? Mas a mão direita na Bíblia, ela fala de algumas coisas, não é? Então esse homem, ele estava
em uma reunião como essa, não é? Sentado, e Jesus estava ensinando. Só que Jesus, ele decide dar a oportunidade não somente a eles, mas aqueles que ali estavam, nós não vamos entrar em todo o contexto, de ser curado, de ser transformado, de ser restaurado pela palavra, né? Tinha homens ali que estavam só, né, falando, vamos ver o que vai sair de bom desse Jesus aí, vamos ver o que ele vai fazer, ou se ele vai dar uma escorregadinha, a gente vai acusar ele, prender ele e matar ele, né? Tinha muitas pessoas ali, muitas intenções. Jesus conhecia a intenção de cada coração. Jesus chama aquele homem para a frente e ali expõe. Aquele homem possuía uma deformidade no seu corpo. E as pessoas que elas possuem algum tipo de, né, não se fala defeito, mas alguma má formação, geralmente as pessoas têm vergonha, né? E não precisa nem ser só isso, né? Quando eu vou falar com um adolescente, eu pego aquele texto de capítulo 14 de Coríntios e falo sobre os dons, né? Os dons, ele fala, porque eu não sou orelha, então eu não sou do corpo. É aquilo que o diabo incute na cabeça das pessoas, né? Falando do estereótipo, né? Não gosto do meu cabelo, não gosto da cor da minha pele, não gosto da família que eu nasci. Então, é mais ou menos por aí que a gente entra com os adolescentes, porque é desde dessa idade que o diabo começa a trabalhar na identidade. Não gosto do meu nariz, então começa a se rejeitar. Agora, você imagina só uma pessoa que possui uma má formação. Nós já andamos e tudo, já passamos por essa pressão. Imagina uma pessoa, como superar esse trauma? Então Jesus traz ele para frente, rompendo e quebrando com essa barreira, não é? Desse medo dele de expor o seu, entre muitas aspas, o seu defeito. E Jesus não expõe de uma maneira vergonhosa, vexatória. Ele expõe exatamente para que aquele homem rompesse com isso e pudesse expor para quem de direito que poderia curá-lo. E Jesus sempre faz assim conosco. E a Bíblia fala que ele era perfeito. Ele tinha perfeição no seu corpo, porém a sua mão estava atrofiada, estava ressequida. Ela não possuía propósito, ela não era fértil, ela não produzia, porque aquela mão estava inútil. E a mão direita, nós vamos entrar um pouco sobre isso, fala sobre muitas coisas, fala sobre autoridade, não é? Fala sobre revelação também, fala da ajuda de Deus, Isaías 41, né? Ele nos sustenta com a sua destra fiel, fala de tantas coisas de ordenação, de bênção, nós vamos falar sobre isso. Mas a verdade é que esse homem ele tinha um corpo perfeito, mas uma parte do seu corpo estava ressequido. Agora sim, eu não quero que você se atenha à mão dele, embora nós vamos falar sobre a mão direita dele. Mas de repente nós, como cristãos, nós estamos com o corpo perfeito. Está tudo bem, porém tem algo que está atrofiado nas nossas vidas. Ressequido, mirrado, e precisa ser curado. E qual é o processo da cura? Eu costumo dizer que milagre não se explica. Quando alguém me pergunta como que você parou de usar droga, eu não tenho como falar, porque é um milagre. Mas o milagre se constrói. E aqui nós vemos a construção do milagre. O Senhor nos inspira, nos incita, estimula a nossa fé. E Ele faz isso com aquele homem, chama, expõe ele e pede para que ele mostrasse, estendesse a mão. E ali o Senhor cura aquele homem. E agora o corpo dele está todo perfeito. Mas nós temos também exemplos da Bíblia de pessoas que estavam tudo bem, não é? No capítulo 4 de 2 Reis, fala uma história que a Bíblia fala que era um homem temente a Deus e discípulo dos profetas. Olha que maravilha! Alguém que estava sendo discipulado na escola Ramá, na escola de profetas. Alguém que era temente a Deus, que possuía uma família, e por sinal, a Bíblia fala que era uma família bem, né? Tinha filhos, então estava tudo certo. Porém, aquele homem deixou aquela família em maus lençóis quando ele morreu, porque existia algo na vida dele que estava atrofiado.
E aí aquela mulher, ela chega e clama e fala: olha, você conhece a história do meu marido? Fala para o profeta. Agora os credores querem levar. Ele morreu e deixou dívida. Era um profeta, era um homem temente a Deus, mas tinha problema na área financeira. Um pastor uma vez falou para mim, Davi, você não é gato para ter a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar, a vida profissional. Você não tem 7 vidas, a vida é uma só. Porém, eu tentando explicar para ele, eu sei, pastor, mas eu funciona assim, departamental. A gente vai departamentar para resolver melhor, né? A gente vai separando ali, resolvendo. E eu não sei, irmãos, o que você tem atrofiado da sua vida. Eu sei o que eu tenho para desatar, para desatrofiar, para crescer, para frutificar. E a verdade é que o Senhor está aqui nessa noite para trazer essa cura. Mas para isso você vai ter que expor. Para isso você vai ter que aprender o poder da sinceridade. Eu estava falando com a Sara lá no dia do aniversário. Eu estava falando sobre a sinceridade. Há um poder glorioso. Há um versículo que diz assim: perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o buscam com o coração sincero. Porque com Deus não tem como você colocar uma máscara. E eu não estou dizendo você dar valor ou potencializar a sua fraqueza ou uma tentação, mas é você se achegar a Deus como seu auxílio, como seu socorro. E dizendo para Ele qual é o seu sentimento, e dizendo para Ele quais são as suas intenções, mas também se arrogando da palavra e do poder dela, que é poderosa para nos guardar no tempo da angústia, no tempo da tentação, nos manter firmes no Senhor. E aí você vai descobrir o poder da sinceridade. Amém? Então a Bíblia fala também de outros homens. Aqui eu vou usar alguns exemplos bíblicos, mas existem coisas diversas. Nós temos a história de Davi. Davi, ele era um homem extraordinário. Pensa num homem segundo o coração de Deus. Só que existia algo na vida dele que era atrofiado. Era a família. O rei Ezequias, ele era tão egoísta, que quando ele mostra, capítulo 38 de Isaías, depois vai contar também lá em 2 Reis, capítulo 20, a mesma história. Quando ele se recupera da sua doença, ali Isaías vai, vocês conhecem a história, a oração dele. Aí ele se sente bem e o diabo monta uma estratégia. Manda alguns homens da Babilônia, e ele fala: aí, vim trazer presentes, você ficou curado, você está bem, meu amigo, aquela coisa toda. E ele fala: olha, são meus amigos, eu vou mostrar tudo para eles. E ele abre todas as portas do palácio. E aí Isaías chega para ele e falou assim: vem cá, amigo, o que você fez? O que você fez, doido? Ele falou: não, os caras vêm aí, meus amigos, e eu mostrei tudo para ele. Ele falou: pois bem, tudo que você mostrou vai ser levado. Vai acontecer isso. Só que Isaías, ele declarou ali, ele deixou a entender o tempo dessa profecia que seria cumprido. E ele, com essa deficiência, debilidade dele, sabe o que ele falou? Pareceu bem a mim, porque no meu tempo vai ter paz. Mas ele não era uma pessoa que se importava com a sua geração. É o imediatismo, é o não pensar nas próximas gerações. E se nós, eu estava falando com a pastora, e se nós não nos atentarmos para isso como igreja, perder a linguagem dos jovens, perder o acesso ao coração dos jovens, nós vamos ser uma geração que não vamos estar preocupando com a próxima geração. Não vamos conseguir passar o bastão para eles, não é? Essa convergência geracional é como se fosse aquele revezamento 4x4. Eu servi o quartel, e aí eu era meio metido lá, o esporte, e eu participei dessa prova. E é exatamente isso, você tem um tempo, um espaço de tempo, para você passar esse bastão. Se você não passar o bastão, você está desclassificado. E se enrolar muito, perde o jogo. Isso tem que ser, lógico, no atletismo tem que ser ensaiado, treinado, dedicado, para que isso seja feito de uma forma primorosa. E isso na igreja nós precisamos também.
É aquilo que João Batista fez. Ele fez uma convergência no seu tempo, porque ele era o Elias prometido, como está escrito. Ele era a oliveira, que onde seria convertido o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós precisamos observar isso não só para o nosso corpo físico, mas para o nosso corpo local, para o nosso corpo municipal, para o nosso corpo estadual, para o nosso corpo nacional. É como nós, estamos aí nas reuniões da vida de pastores, e aí a pergunta é: quantos membros tem a sua igreja? Tantos como a areia da praia. Não cabe junto para congregar, irmão. Mas Mas como que é isso? Você já ouviu falar da igreja do Deus vivo? A igreja de Cristo? Nós somos a igreja de Cristo. Talvez não faça sentido para você tudo isso, mas vai fazer sentido em algum aspecto. Talvez você esteja tudo perfeitinho. Então, talvez seja a hora de você agora clamar por aquilo que está imperfeito. Buscar essa cura. É como alguém disse em certo lugar, a parte sadia é que leva a injeção. Mas não tem nada a ver com isso, você não tem. Você é a parte da nádega, então você vai tomar a injeção por causa do seu dedão. Porque nós fazemos parte do corpo. Amém? Então está lá, nós somos bons profissionais, temos muitas qualidades, isso, aquilo, outro, mas de repente tem alguma coisa na sua vida. Talvez a tua família esteja tudo ajeitadinho, mas a vida financeira não vai, está travada, o negócio se emperra, parece que não flui, dá um passo para frente, dá 10 para trás, e não entende o que está acontecendo. É hora de parar e expor para Jesus. Pelo menos falar assim: ó Deus, eu não dou conta. Você sabe que Jesus, quando ele operou aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele constrói aquele milagre. Ele começa ali num diálogo, aí ele faz uma pergunta, ele já tinha tudo em mente. Só que ele ensina aos seus discípulos não só como operar o milagre, mas como o milagre permanece. E como que opera esse milagre? Vem da parte do Senhor, mas qual é a minha parte? Ele falou assim: manda sentar de 50 e 50. Repita comigo: organização. Aí você não tem organização nas suas finanças e quer prosperar. Aí vai com o olho fechado. E não está não está apontando nada. Não está colocando. Você já viu aquela teologia do Facebook? Eu vi uma. Tem a teologia do Facebook, tem a da placa do caminhão, tá lá os dizeres, E tinha uma bem assim no Facebook: quem quer aprender um ato profético para prosperar? É uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta aqui, não, irmãos. Um ato profético para prosperar. É só você não gastar mais do que você ganha. É um dos primeiros. Vocês tiveram aqui o mordomo fiel, Lá, Mas vamos ter aqui no nome de Jesus. Amém? É começar a gastar menos do que você, para você começar a administrar alguma coisa. Tá, então eu me organizei, Deus vai fazer um milagre? Ele vai fazer um milagre, mas Ele vai dizer também: ajunte em cestos, para que não seja desperdiçado. Você quer saber alguma coisa que fecha a torneirinha na vida do crente? Repita comigo: desperdício. E você sabe que o Brasil ele está no top 10 dos países que mais joga alimento fora. E você acha como que os céus veem isso? Falaram que é mais dinheiro para quê? Para aumentar o desperdício? Você sabe também que não existe a palavra pródigo na Bíblia, Esse epígrafe aqui foi colocado, para que a pessoa se localizasse melhor na Bíblia, mas não existe essa palavra. Mas por que a palavra é filho pródigo? Porque é o filho esbanjador. E uma pessoa que é esbanjadora, ela não consegue reter o milagre. A torneirinha fecha. Então, comece a tomar um pouquinho mais cuidado com
com aquele legume que começa a apodrecer na sua geladeira, aquela torneira que está pingando faz hora, né? E aí você fala, vou trocar, ou pede para alguém, né? Ixi, aí nós vamos entrar num trem aqui que era a minha mão atrofiada. Tem palavras que dói mais do que um murro na cara, falar em tapa, um murro. A minha esposa uma vez, depois de muitas tentativas, ela chegou para mim e falou assim, por que para os irmãos da igreja e para as pessoas lá de fora você larga o prato, você sai correndo para socorrer não sei quem, para atender não sei quem, mas e aqui em casa? É tudo depois. A mão estava atrofada. Não, depois eu troco, depois eu prego esse quadro. Esse depois, irmão, nunca chegava. Não, depois eu arrumo o sifão da pia. Depois eu vou desentupir. Depois. E aí, nós que somos pastores, né? A minha esposa, quando eu chegar lá, ou quando eu estou num culto, pregando, você acha que ela vai, eu vou descer, eu vou chegar em casa e falar assim, nossa, que palavra, pastor. Não. Ela quer saber se eu consertei o trem dela lá em casa. Vai chegar e falar, ó, não esqueci não, né? Você tem que arrumar tal coisa, porque tal dia. Ela vai ter criança, mas é de boa, é um assunto tranquilo. Até porque é bíblico, sabia? Sabia que o Senhor ensinou você a fazer necessidades fisiológicas? Quem sabia disso? Deus ensinou, está escrito lá. Ele falou, olha, quando vocês, no aparato de vocês vai ter uma pazinha. E aí vocês não vão fazer perto do arraial, não. Até para que quando eu chegar e visitar vocês, eu não veja alguma coisa que me desagrade. Não é que Deus ia pisar no cocô, eu não pisei, né? Ali o Senhor estava cuidando da saúde deles. Então eles tinham que sair fora do arraial, fazer um buraquinho igual o gato, né? E enterrar. Então o Senhor, a Bíblia e o Senhor nos ensina tudo, até como fazer necessidades. Agora eu pego aqui. Então, o varão valoroso, ele tem que acertar o buraco do negócio. Então, a minha esposa, eu estou aqui, nós estamos entre família, não estamos? Então, a minha esposa, ela não quer saber se eu sou ou vou deixar de ser, se eu vi anjo, não. Ela quer saber se eu vou cuidar do banheiro que ela acabou de limpar. Mas às vezes quando a gente está com a mão atrofiada, a gente não liga para essas coisas. Entra no ouvido, sai no outro. E aí, vou falar aqui da fisiologia do homem. E às vezes as mulheres não entendem que há um fenômeno raro que acontece. Que o negócio sai para o outro lado normal. Resseca o canal uretral. Quando vai sair, sai. Saiu para qualquer lado, beleza. E o que eu tenho que fazer? Limpar. Glória a Deus, limpar. Você não vai ser justificado. Amém? E isso, irmãos, você pode ser bom em qualquer coisa, lá no seu trabalho, na igreja, no ministério. Mas se você tiver com a mão atrofiada, não vai rolar. Não vai frutificar. E nós fomos chamados para ter o corpo sadio, o corpo são. Eu não sei, a gente poderia entrar em muitas coisas aqui, mas eu quero ganhar tempo também por causa do relógio, e a gente avançar um pouquinho mais em alguns textos bíblicos. Vocês entenderam aqui que a gente precisa ter essa observância? Então no capítulo 2 de Gálatas, abre lá. Vamos falar um pouquinho aqui mais sobre os nossos irmãos aqui, né? Capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 2 de Gálatas. Vamos ler. Vamos ler a partir do 8. Gálatas, capítulo 2,
e o versículo 8. Diz assim: pois Deus que operou por meio de Pedro como apostolado, perdão, vou ler de novo. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. 9. Reconhecendo a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a destra da comunhão, ou a mão direita, a mim e a Barnabé, como sinal de comunhão. Então o que isso quer dizer? Paulo e Barnabé, eles começaram a evangelizar as pessoas que não conheciam a mensagem. E Pedro, Tiago e João, que eram os irmãos mais velhos, que eram colunas, o que eles fizeram? Reconheceram o ministério deles. Não só reconheceram, porque a mão direita, como que você vai fazer um compromisso? Como é que você faz? Você não aperta a mão? Né? Quando você vai firmar, até essa apertãozinha, apertar de mão, tem no logo aqui, né? Tem também no WhatsApp, você manda, né? Você não manda? Ó, eu estou com você. Isso aqui é um sinal de que eu estou concordando, não é? O aperto de mão também, me permita falar, o aperto de mão não é muito assunto, mas eu vou falar aqui. O aperto de mão, ele também fala da palavra. Aperto de mão fala de compromisso. Você sabe que no capítulo 21 de Levíticos, ali tem as características para se separar o sacerdote. E uma das características que não poderiam separar uma pessoa ao sacerdócio é se ela tivesse testículo quebrado ou atrofiado. Está escrito lá. Eu não queria ficar falando dessas coisas não, mas vai ter que ouvir, porque, né? Pô, o pastor veio falar de coisa, vai estar na Bíblia, né? Então depois você vai reclamar com Deus. Testículo quebrado. A palavra testemunho, você lembra de Abraão, quando ele manda o seu servo? E assim, irmão, a Bíblia nossa, Paulo considerou como refúgio. Olha que coisa bonita, até vontade de querer para nós, né? Refúgio. Mas está falando que ele teve a sabedoria dele como posta, cocô seco. Refúgio é isso. E quando fala colocou a mão debaixo da coxa, não é esse sentar que você senta embaixo da sua mão, era segurar mesmo, como um sinal de aliança, de comprometimento com palavra. E uma pessoa que não tivesse palavra, que tivesse os testículos quebrados, não é? Ela não poderia assumir o sacerdócio. Então esse é um dos requisitos para um homem de Deus também, e para uma mulher de Deus: ter palavra, ter comprometimento nos acordos firmados. Você falou, quem habitará, não é? Não está escrito? Aqueles que falam a verdade, mesmo quando são prejudicados. E nós como igreja, eu não sei aqui, irmãos, mas lá na minha cidade, tem um tal de vamos começar às 8 para o pessoal chegar às 8h30. Isso aí é uma maldição. Nós não podemos aceitar isso. O crente, o pastor, ele não pode ser reconhecido como um cara que sempre atrasa. Não, mas o pastor sempre atrasa. Não, mas fulano sempre atrasa. Nós temos que ter compromisso. Comprometimento com o horário. Você está lá no seu trabalho, como diz, né? A Bíblia que o mundo vai ler é você. E aí o crente, ele é o que chega atrasado, mas é o que fala em línguas, é o que profetiza, é o que conhece a Bíblia. Você acha que isso vai convencer o mundo? Dizem que as palavras, elas podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Comprometimento nos acordos. Então Pedro e João e Tiago, que era a coluna da igreja, estende a mão direita e fala: olha, nós apoiamos, reconhecemos o que vocês carregam, estamos com vocês.
E fala mais. Fala de nós também ajudarmos as pessoas que estão começando também. Eu estava falando com a pastora também. A gente trabalha, né, com um nível de liderança. E você perguntar para mim onde eu tenho mais trabalho com a liderança. Então, e é um trabalho legal, gostoso. Tem umas coisas, né, que não são boas, mas empresa, você vai conversar. É trabalhoso? Não, trabalhoso é o funcionário. É o que mais emperra o negócio. Só que tem funcionário e tem irmãos que não conseguem desenvolver o outro. Não conseguem apoiar o que o outro está fazendo. Não conseguem reconhecer o que o outro carrega. Aqui, Pedro reconheceu isso. Estendeu a mão, apoiou. E nós precisamos ter esse olhar, porque a Bíblia nos chamou para discipular. Então você está lá na sua função, você não pode ser aquele cara que guarda para si. Não, eu tenho a mágica do negócio. Todo mundo vai depender de mim. Não, se eu não for no culto, o louvor não funciona. Então você é um mau ministro de louvor. Porque nós somos chamados para fazer discípulos. Aleluia. E todo o conhecimento que você tem que passar. Nós temos que, eu falava isso com o Mateus. Falei, Mateus, aprende alguma coisa, faz alguma coisa, Mateus. Faz capoeira, sei lá. Por quê? Porque quanto mais ferramenta a gente tiver, mais a gente vai conseguir servir. Amanhã depois você está abrindo, está precisando de um negócio, não, vamos fazer um projeto carente agora, vamos ensinar pessoas a fazer capoeira. Ah, mas a capoeira do diabo não interessa, é meu ferramenta e eu estou evangelizando. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, aprender com esse intuito de estender a destra, de levar isso adiante, de ensinar pessoas. Já pensou se Pedro não fosse curado? Falou, não, o cara é mais ungido que ele teve mais revelação, não vou nem ajudar, porque vai que amanhã ele pega o meu posto em Jerusalém. Não, ele reconheceu. Aleluia. Falou, vai, eu te apoio, o que você precisa? Eu vou ajudar você a chegar no seu propósito. Aleluia. Amém? Amém. Então nós precisamos desenvolver pessoas, ajudar pessoas a desenvolver o chamado, seus facilitadores. No trabalho, irmãos, eu vou falar aqui. Vocês têm pintor aqui. Mas isso acontece também. O pedreiro vai lá e o pior é que o abençoado, fala abençoado, que a gente foi chamar abençoado, né? O abençoado é crente. Aí ele vai, ele faz aquela barriga no negócio, e sabe qual que é a mentalidade dele? Não, quando o pintor vir, ele corrige a massa. Tem uma palavra que o Augusto Cury usa, que chama altruísmo, que é as suas ações, elas serem coordenadas de maneira que venha facilitar a vida do próximo. Você fazer tudo com esse intuito. Você fala, olha, eu vou, não é nem minha obrigação, mas aí você vai andar uma milha a mais. Você vai deixar preparado, organizado, para que outro venha e faça o serviço tranquilo. É como João Batista. João Batista, ele preparou o caminho, ele deixou pavimentado. Ele deixou asfaltado o negócio. Ele foi enviado antes, né? Vocês sabem que quando vem uma autoridade em um lugar, por exemplo, vai vir o governador, ou sei lá, vai vir o presidente, o percurso que ele vai fazer, o trajeto que ele vai fazer, o que eles vão fazer? Vão arrumar os buracos, eles vão tirar, eles vão deixar tudo bonitinho, tudo limpo, só que a intenção é outra, né, irmãos? A intenção é outra, estou falando aqui, mas o propósito é o mesmo. Falando do quartel, né? O quartel, quando vinha algum general de algum lugar, eles limpavam, pintavam meio fio, arrancavam as mangas, colocavam bandeirinha, arrumavam as coisas, para quê? Para o próximo, para o que está vindo. Então João Batista fez isso, ele arrumou os buracos, ele aplainou só para Jesus vir e desenvolver o ministério dele. E João Batista fez muito bem o seu trabalho. E nós também estamos como tipo de João Batista. Nós agora, como igreja, nós estamos pavimentando o caminho para o retorno do Senhor.
E nós precisamos fazer isso de maneira plena, de maneira satisfatória, com perícia. E para isso nós vamos fazer isso na vida dos nossos irmãos. Tendo, esse é o sentimento que está escrito, tendo o seu próximo como superior a vós mesmos. Esse é o sentimento. Servir como superior, ajudar, servir. Se preciso, pegar o lugar menor, entre muitas aspas, porque menor é o que serve na matemática de Deus. Como Jesus, capítulo 13 de João, ele se levanta da mesa, tira sua capa e começa agora o ministério da bacia e da toalha. Ele vai para o poço, ele vai para o lugar menor para servir os outros. E não diferente dessa passagem, aqui também nós vemos algo que nós precisamos como igreja. Jesus está ali e fala: olha, vocês já tomaram banho, está todo mundo limpinho, cheirosinho, bonitinho. Agora então o que fazer? Limpar o pezinho. Porque enquanto Jesus falou: não rogo para que vocês saiam do mundo, eu rogo para que vocês permaneçam firmes. Enquanto nós estivermos com contato nessa terra, os nossos pés vão sujar. Não fala só do trabalho e do serviço, não é? De alguém que está descalço fazendo alguma coisa, mas de alguém que precisa ser limpo também por essas águas, as águas da comunhão. Jesus falou: estou mostrando o exemplo, agora vocês façam iguais, uns com os outros. Mas sempre aparece um Pedro na história, né? Todo mundo ali deixando, mostrando a sujeirinha, o chulé, a frieira, o bicho geográfico. E Pedro deu um pulo para trás e falou: não, que isso? O senhor vai lavar meu pé? Nunca. Jesus falou: amigão, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele falou: não, sendo assim, então, né, pedindo desse jeitinho tão carinhoso, pode dar uma ducha inteira. Mas Jesus falou: não precisa, vocês estão limpos, o corpo está perfeito, mas o pé está sujo. Então o que eu preciso fazer? Expor a minha sujeira. Falar: irmão, está aqui, está sujo, eu preciso que seja limpo. E como dizem, né? O que é mais fácil fazer? Limpar os pés um dos outros ou dar o pé para limpar? Aí você dorme com esse barulho aí. Cada um tem a sua dificuldade, né, irmãos? Jesus, ele ensinou a servir, a ajudar o próximo, nesse sentido, promovendo ele. Você sabe o que é suporte? Suportar uns aos outros? Não é você tolerar. Suporte é isso aqui, ó. Olha lá, o peso inteiro está no... É o mesmo, irmão, eu não vou fazer aqui, né, para não ficar meio... Mas quem que já brincou de cadeirinha, cavalinho? Cavalinho. Com criança é assim, né? Então é a mesma coisa. Você vai sentar e a pessoa vai montar em cima. E você vai suportar ela. O peso dela. Nós vamos falar sobre isso depois aqui, naquele episódio do capítulo 3, ali de Atos. Você pegar o peso. Amém? Amém. Capítulo 6 de Mateus, rapidinho, e o versículo 3. Vamos ler aqui mais uma ou duas referências e a gente já encerra. Capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus e o versículo 1. Eu vou esperar os irmãos abrirem. Capítulo 6 e o versículo 1. Diz assim: tenham cuidado, não pratiquem suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles
já receberam a sua recompensa. O 3. Mas quando vocês der esmola, que a sua mão direita não saiba o que está fazendo. Perdão, o que a sua mão esquerda está fazendo, não saiba o que a sua mão direita está fazendo. De forma que você preste ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então aqui Jesus está trazendo um alerta aos seus discípulos. Tenha o cuidado. E nós precisamos também romper essa mentalidade de se significar a partir do serviço. E essa é uma mentalidade que nos leva, no mundo que nós vivemos hoje, onde nós somos atraídos pelo feitiço da visibilidade, da autopromoção. Você vê a vida de exposição das pessoas, e aquilo, o diabo trabalha com ilusionismo. Hoje você vê jovens e adolescentes que estão tristes, oprimidos e até depressivos porque não recebeu um like. Porque não recebeu um coraçãozinho na publicação da amiguinha ou do amiguinho. E aí o mundo quer atrair para esse lugar de palco, de visibilidade. E aí Jesus está dizendo, olha, não se deixe ser atraído por isso quando estiverem fazendo alguma coisa. E do contrário, se não estiver fazendo nada, não há necessidade dessa autoafirmação. Nós precisamos ter esse cuidado. E nós também falamos sobre isso. Uma coisa é você fazer para mostrar, outra coisa é você mostrar o que você está fazendo. Então, tudo dentro da normalidade, se você trabalha com algo e expõe o seu produto. Mas eu estou dizendo dessa autopromoção, dessa mentalidade que não nos traz uma maturidade nisso, que nós precisamos sempre atualizar alguma coisa, porque eu preciso aparecer em um lugar legal, ou fazendo alguma coisa, para eu me sentir bem. É desse sentimento que eu estou dizendo, porque isso é um feitiço, isso aprisiona as pessoas, tem aprisionado as pessoas, principalmente no que diz respeito de você não levar o nome, de você não ser honrado. Eu estava falando com a pastora da síndrome de Onã. Cabe falar um pouquinho aqui, capítulo 38 de Gênesis. Vai contar uma história de Judá e Tamar, e também dos seus filhos, os filhos de Judá. E ali os filhos dele, um morre, né? E o outro depois assume o papel, que era a lei do levirato, né? O irmão mais velho tinha que assumir. Só que ele não assumia a descendência dele, agora ele ia dar descendência ao irmão dele. O nome dele ia morrer, o nome dele ia cair no esquecimento. Me lembra dos moravianos, se você já estudou a história dos moravianos, né, do avivamento, de Galho também, que pega um pouco isso, né, de alguns homens também que tiveram acesso a esses homens. Eles morriam para que o cordeiro recebesse a honra merecida. Eles se vendiam como escravo para poder evangelizar. Mas ali, aquele homem ele não assume o seu papel. Então, quando ele tem relações com a sua mulher, ele joga o sêmen fora. E o Senhor olha aquilo e não vê com bons olhos. E ele também morre, porque ele se negava a fazer alguma coisa que não fosse aparecer o nome dele, ou que ele não levasse a glória, ou que ele não levasse a fama. E nós precisamos lutar contra isso. Talvez não aconteça isso aqui, mas na carta que foi endereçada, na carta que foi escrita por João, na sua terceira carta, havia um homem lá, chamado Diotrefes. Ele queria exercer a primazia. Ele sempre queria ser o primeiro. Ele queria se aparecer em tudo, ser o primeiro em tudo, ser a última palavra, ter a razão em todas as coisas. Isso é um mal que às vezes
inserido no nosso meio como igreja, como cristão, para nos assediar, para nos levar a não servir pessoas, a não dar glória para outras pessoas. Não importa se você é dos bastidores. A Bíblia fala que o teu pai que vem em secreto, não se preocupe. A Bíblia fala, olha, não faça nada para ser visto pelos homens, e nem faça quando os homens estiverem olhando. A Bíblia fala que o seu e o meu trabalho, capítulo 15 de 1 Coríntios, o seu e o meu trabalho não é vão no Senhor. Ele há de recompensar, Ele há de ver. Foi assim com Davi. Davi, ele não estava nas manchetes da guerra, ele não estava nos status, ele não tinha muitos seguidores, e nada contra ter muitos seguidores, não tem problema, desde que você esteja apresentando, um conteúdo que vai levar as pessoas aos pés de Jesus, no que diz respeito à sua vida pessoal. Mas a Bíblia fala que o Senhor enxergou Davi de trás das manhãs, lá no pasto, isolado, ninguém estava vendo ele, ninguém daria nada para ele. Então isso não pode nos afligir, isso não pode nos assediar. Deus tirou muitas pessoas do anonimato. Então o caminho não é esse. Se você está buscando algo no Senhor até mesmo, porque é inevitável. Jesus falou, só que Jesus não falou nessa conotação. Jesus não deu esse entendimento quando ele falou, quando ele pegaria a vasilha e colocaria em um lugar alto. Ele falou assim, olha, o que vocês estão fazendo e o que eu estou fazendo em vocês não é nada oculto que não venha a ser revelado. Em uma passagem, não está dizendo, a gente sempre atribui isso ao pecado, né? Não, nada oculto que não seja revelado, já vai aparecer, ele fica tranquilo que o tempo vai mostrar. Não, ele estava falando da exposição dos discípulos, como seria que eles não iam conseguir ficar no anonimato, que ia ficar evidente o que eles estavam carregando. Mas aí Jesus alerta, falou, olha, não tenha medo do que pode fazer o homem, porque Jesus estava falando, vocês vão aparecer, vai ser evidente o ministério de vocês, o que vocês estão carregando vai ser colocado em um lugar bem alto, não como visibilidade, mas de alcance. O lugar alto fala de alcance, não fala de posição, fala de alcance da sua voz e daquilo que você carrega. E Jesus estava dizendo, se é para vocês temerem alguém, que temam o Senhor. E Jesus está trabalhando, e Jesus está ensinando, e Jesus está preparando eles para o martírio, porque todos eles foram martirizados, e todos eles se tornaram evidência. Pedro, um homem indouto, Deus traz a evidência àquele homem, e ele prega, e as pessoas se convertem. Mas por outro lado, o anjo aparece depois que ele é preso, vai e pregue agora o evangelho completo. Imagina só se Pedro fica com o evangelho da conversão e dos milagres, e fosse anulado o evangelho do sofrimento, da prisão, da perseguição. Ele não seria o que ele seria, porque Jesus estava forjando eles a agradarem a Deus, ao ponto dele dizer, não importa. Nós estamos falando sobre isso também, sobre obediência no Senhor, porque importa é obedecer mais no Senhor. Ah, mas eles falaram para não falar no nome. Não, mas importa agradar a Deus do que aos homens. Então aqui Jesus está trazendo um alerta para mim e para você. Tomem um cuidado. Então quer dizer que é algo que você... Quando Jesus fala assim, irmão, talvez você não dê tanta atenção para isso, talvez você é tranquilo. Mas quando Jesus fala, olha, toma cuidado. Quando sua mãe e o seu pai falam, olha, toma cuidado com isso, é por quê? Porque é perigoso, não é? Ou você está falando só de garganta? Só para amedrontar, ou só para jogar a conversa fora? É porque é sério o negócio. Então, do que Jesus está falando aqui é um assunto sério. E ele está falando tão sério, porque o que seria mais próximo da sua mão direita? A sua mão esquerda. Então ele está dizendo da proximidade dessas coisas e do anonimato de algumas coisas que vai ficar só entre você e Deus. E se você tocar trombeta, você já vai receber o seu galardão na terra. Então tem coisas que você vai ter que escolher. Às vezes tem uns que sacrifica, conta o testemunho, aí sacrificou o galardão no céu, vai ganhar o da terra.
O da terra pode ser muitas coisas, mas não se compara com o do céu. O da terra pode ser um joinha no Facebook, um like, ou um tapinha nas costas. Ó, puxa, que legal, esse toma um tapinha, dá a recompensa. Mas a do céu, a recompensa do Senhor, ela não vai perecer. Amém? Ela é preciosa. Então nós temos que tomar esse cuidado. Agora capítulo 3, rapidinho aí para a gente ganhar tempo, de Atos, como eu havia prometido. Capítulo 3 de Atos. Eu vou ler rapidinho aqui por conta do horário, irmãos, aí vocês vão abrir. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados à porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam passando no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto se pôs em pé e começou a andar. Amém? Só até aí. Aqui também, não diferente daquele texto que nós lemos, muito rico em detalhes, mas eu quero me ater apenas nessa situação desse homem e no auxílio de Pedro e João. É bem certo que nós ajudamos pessoas como igreja, não é? E às vezes a gente ajuda de uma forma, de outra, mas há situações, e essas são as mais delicadas, que pessoas você vai precisar ajudá-las, não é? A questão da dependência química é uma. Tem gente da sociedade, até mesmo da igreja, não, isso é ser vergonhice, pastor. Você vai aceitar de novo? Ah, não, esse cara está de palhaçada, não é? Não, isso é só tomar vergonha na cara. E fica aqueles discursos vazios, não é? Sem fundamento. Então Pedro, o que ele faz? Ele fala: olha, não tenho prata e nem ouro, mas eu vou fazer uma oração e vou virar as costas e vou embora? Não, eu vou dar a ajuda que você precisa. É aquilo que Tiago falou, não é? Existem níveis de fé, né? Vocês já estudaram sobre isso aqui, né? Níveis de fé. Tem até fé fingida, irmão, não dá tempo de falar aqui. Mas já pensou, você quer saber o que é fé fingida? Eu tinha. Eu chegava na igreja, até forçava para chorar. Para minha esposa orar: nossa, olha como que ele está quebrantado, como que ele é crente. A fé fingida, não é? E aí Tiago fala da fé morta. A fé morta, que é a fé sem obras. Fazer o que é preciso. E o que é preciso? Se a pessoa precisa de uma palavra, mas se ela precisa de roupa, se ela precisa de um calçado, e se ela precisa de um alimento, não é? Lá na minha cidade tinha uma faixa esse dia bem grandona, dá vontade de arrancar. Não dê esmola no Senhor. Não arranquei não, porque não pode, irmãos. Mas a Bíblia fala da oferta de esmolas, né? Aí você vai respeitar o prefeito. Não, e tem gente que crê assim na igreja também, não, que você dá R$2 para ele vai tomar pinga. Mas quem disse que quando você dá R$2 para uma pessoa, o R$2 continua sendo seu? O que a pessoa... Ah, mas ele falou que vai comprar um remédio e não vai comprar e vai usar droga. O seu papel é acreditar nas pessoas. Não é ter a bola de cristal e saber o final. E também aquela ideia, dá para não roubar, isso aí também não funciona não. Mas o que Deus colocou no teu coração? Cornélio dava esmola. E esmola você dá para quem? Para necessitado, para mendigo. Então se o cara está na rua pedindo, é porque ele é necessitado. O que ele vai fazer com o dinheiro, o problema é dele, não é meu. Mas cada um tem a sua. Eu estou falando aqui, né, que a Bíblia nos dá a entender. Mas se você tem essa doutrina, tranquilo, nós somos irmãos do mesmo jeito. Amém?
As esmolas de Cornélio chegou aos céus. Então aqui esse homem precisava do quê? Ele precisava que alguém segurasse a sua mão e o ajudasse a levantar. E Pedro entendeu isso. Mas tem pessoas que você vai ter que segurar a mão dela, não é só uma vez não. Nós estávamos falando, né, sobre o ministério, e Deus falou algo ao meu coração a respeito do candelabro e trouxe uma referência aos 5 ministérios, né? Eu orando, conversando com Deus, e Deus foi trazendo alguma coisa. E o candelabro, quando ele foi feito do pedestal, da haste, do copo, né, onde é o azeite, né, e também da flor de amêndoa e do broto de amêndoa. E ali, né, o Senhor trouxe algumas coisas sobre os 5 ministérios. Agora, olha a representação, a flor de amêndoa. A flor de amêndoa, ela representa o ministério pastoral. É o que há de mais belo nos ministérios. É o que exala o perfume de Cristo para as ovelhas. Mas é o mais delicado. O pastor é aquele que consegue andar com a ovelha, não é? Com um problema, 3 anos, 5 anos, ela não está lá. Os irmãos, aqui não acontece só lá em Campo Grande. Não, você tem que abandonar, mas de novo você vai ajudar, mas de novo você vai atrás. Não, aí está de brincadeira. Uma vez, beleza, 2 vezes, 3 vezes já é. Mas onde que está na Bíblia isso? Que uma vez você ajuda, na segunda você ajuda, na terceira acabou. Isso aí é a métrica, né? Agora a Bíblia fala o quê? Em alguns casos, você faz a conta aí, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Por dia, irmão, aí é acumulativo o negócio. O que Jesus estava querendo dizer, a bem da verdade? Que não há limites para perdoar. Não tem esse negócio, uma vez eu aceito, na segunda já não. É porque eu sou nordestino, né? Não tem isso, o pessoal vai para lá e desse jeito, vem do Nordeste. Não, eu sou nordestino. Verdade. Tipo assim, né? Sou certo com as palavras, beleza. Mas está na Bíblia? É assim que Jesus ensinou? Então você pode ser do norte, do leste, pode ser. Amém. Pode até ser de pó de anjo, que não vai rolar. Porque é o que a palavra diz. Amém. Então o que a palavra diz? Né? Então deixa o pastor cuidar da ovelha. Deixa ele lá buscar quantas vezes essa ovelha se perder. Porque é a flor, é a delicadeza do ministério. Agora o profeta, deixa ele doido lá. Também não implica com o doido. Amém? Eu não vou falar aqui sobre isso. Mas irmãos, até aqui, né, eu quero caminhar com vocês. Existe talvez mais umas 5 referências a respeito disso que a Bíblia nos traz. Mas eu creio que o Senhor conseguiu falar aos nossos corações aquilo que Ele gostaria de falar. Amém. De nós estendermos as mãos, a nossa destra, para ajudar, para auxiliar, até mesmo porque o Senhor faz isso. Ele nos segura e Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ele foi o primeiro a dar o exemplo, a dar as mãos para nós, e a nos segurar, e a nos sustentar. E assim também nós devemos fazer. Mas também olhar e ver se a nossa mão ela não está encolhida, porque a mão do Senhor ela não está encolhida, ela está estendida. Então assim como a mão do Senhor está estendida também para operar sobre a terra, a mão da igreja também tem que estar estendida para operar sobre a terra. Nos nossos lares, no nosso trabalho, nas pessoas que passam sobre as nossas vidas, na direção do Senhor, estando atento à sua voz, e fazermos de forma que venha agradá-lo. Amém? Amém? Então Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Como nós lemos no início, naquela reunião, naquele culto, era um culto que Jesus estava ensinando, mas também era um culto de milagres. Um culto onde Deus operaria cura. E Ele operou naqueles dias e Ele é o mesmo hoje. E Ele também quer operar nas nossas vidas uma cura extraordinária, de maneira em que esse corpo ele possa estar ajustado e ele possa avançar, e a maneira que nós
vamos avançar, as trevas venham recuar. No nome poderoso de Jesus, vai sondando, vai olhando, vai meditando aí, vai examinando o que você precisa da parte do Senhor. Qual é a cura? Qual é a restauração? O que nós estamos precisando como igreja, como indivíduos, como membros desse corpo? É exatamente onde Deus vai tocar aquilo que você expor. Então, ninguém melhor que o Senhor para você expor para Ele aquilo que não está funcionando, aquilo que não está se desenvolvendo, aquilo que não está frutificando, amadurecendo na sua vida. E Ele vai trazer essa cura, e Ele vai trazer essa restauração, porque Ele é poderoso para fazê-lo. Senhor, nós oramos diante dessa palavra, Deus. Essa palavra que não foi escrita por homens, que não foi gerada por homens, mas foi gerada pelo Teu Espírito. As palavras que o Senhor tem nos dito é Espírito e vida. E a vida dessa palavra venha sobre nós e sobre o nosso corpo. Se há alguém no nosso meio que possui uma enfermidade no seu corpo físico, nós declaramos a cura agora, no poder do Teu santo nome. Seja curado agora, no nome de Jesus Cristo. Toda inflamação, todo desconforto no seu estômago agora, no seu aparelho digestivo, seja curado agora. Você que tem dores nas articulações, seja curado agora dessas dores, dessas inflamações, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Toda enxaqueca, toda dor de cabeça que tem visitado você durante os dias, seja curado agora, no nome de Jesus Cristo. Toda dor na sua coluna, todo desvio na coluna, seja tocado pelo Espírito nessa noite e seja curado. Você que tem se privado de algumas atividades, talvez até atividades domésticas, por ter alguma dificuldade em se abaixar, o Senhor te toca nessa noite, o Senhor te cura nessa noite, no nome de Jesus. Mas eu também quero orar agora. Talvez as suas dores sejam na alma, as feridas sejam na alma, nas frustrações, nas decepções e até mesmo nas desilusões que a vida tem imprimido e empregado a você. Seja curado agora. Você que perdeu a confiança nas pessoas, você que perdeu a esperança até mesmo nas pessoas, em determinados assuntos, seja curado agora e passe a enxergar como Cristo enxerga. Quando o Senhor chegou para aquela mulher no poço, no capítulo 4 de João, Ele não viu ali uma mulher adúltera, Ele viu uma missionária, Ele viu alguém que iria receber a glória e queria levar essa glória, e assim se fez. Aquela mulher que era hostilizada por aquela sociedade se tornou uma referência para uma cidade. Que o Senhor venha trazer um prisma do céu sobre nós, sobre a igreja, e que nós venhamos enxergar para além dos defeitos, para além, Deus, do trajeto das pessoas. Como José, o trajeto não definiu quem José era. José estava na cisterna, José outrora estava sendo acusado injustamente. Eu não sei o porquê, mas eu vou dizer aqui, a palavra diz que não devemos aceitar nenhuma acusação contra um presbítero, se não for por uma ou duas testemunhas. José foi acusado indevidamente, foi caluniado indevidamente, mas aquilo não definiria ele. Para aqueles que estavam na casa era um derrotado, alguém que estava fazendo algo de errado, mas para o Senhor ele era o governador do Egito. E que o Senhor nos leve a olhar para além dos cárceres, e nós venhamos enxergar, ser curado na nossa visão, como Josué e Caleb,
estavam com a sua visão curada, aferida com os céus e alinhados com a palavra, e assim essa cura repouse sobre nós. E nós, como Josué e Caleb, venhamos tomar posse daquilo que é nosso. Mesmo que haja gigantes, mesmo que haja lutas e até mesmo coisas impossíveis, e o Senhor diz para nós nessa noite: demasiadamente ou porventuramente há alguma coisa impossível para mim. Não há nada para esse Deus, e nós devemos andar nesse impossível de Deus, realizando o extraordinário dele, como está escrito naquilo que nós chamamos na galeria da fé, Hebreus 11, homens que colocaram em fuga exércitos inimigos, homens que resistiram ao fogo, homens que suportaram por amor à eternidade, por amor à palavra e à verdade. Que o Senhor venha nos curar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Elas pertencem ao Senhor. Não foi o diabo e nem a carne que criou as emoções. Não foi o diabo e nem a carne que criou os sentimentos. Foi o Senhor. E Ele quer aprimorar e Ele quer desenvolver. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E eu quero orar nessa noite por uma maturidade emocional sobre a igreja. Uma igreja madura, uma igreja preparada, uma igreja adornada. No nome poderoso de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aquilo que estava travado na sua vida, aquilo que estava ressequido, mirrado, Jesus tem o poder para fazer florescer. Jesus tem o poder para fazer crescer. Mas que você não fique pensando como. Que você não fique pensando, talvez você tenha uma objeção como Zacarias, e aí o Senhor vai te calar. Mas que você seja como Maria, que você permita o que o Senhor está gerando em você seja gerado. Não tenha objeção a isso. Não pergunte como e não pergunte quando, mas somente creia. Somente creia que Ele há de fazer. Somente pergunte como você deve proceder com aquilo que Ele está gerando. Como os pais de Sansão perguntaram ao Senhor: como que nós vamos cuidar a criança? E falando em Sansão, eu quero encerrar aqui, mas eu quero orar também por uma geração que vai se levantar, uma geração também que vai se estabelecer, uma geração como os nazireus, homens e mulheres consagrados, homens e mulheres que não se deixam corromper, homens e mulheres que vão usar o crivo. Tudo me é lícito, mas eu, como homem, como mulher de votos, não me convém. Nós não vamos andar nos nossos direitos, porque alguém já disse em certo lugar: ser cristão é perder os seus direitos. Então, por amor a Ele, nós vamos abrir mão do nosso direito, porque nós somos homens e mulheres de votos, nós somos brasileiros de Deus. Nós não devemos nos envolver nem tocar em coisas, só por amor a Ele. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.